Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu pensei bastante, orei bastante, estudei bastante, e a gente fica sempre se programando a falar tanta coisa, mas na verdade é Deus quem comanda, é Deus que coloca as coisas no lugar. E eu conversei com a Josi, com a minha esposa, falei com ela: olha, eu estou querendo falar sobre esse tema, o que você acha? É importante ter a aprovação dela, até porque você pode me achar um homem de Deus, você pode me achar alguém especial, mas de verdade quem conhece as minhas manias e as minhas chatices é a Josi, minha esposa. Eu não sei se ela está assistindo, porque é para homens, mas onde ela estiver, né, um beijão, eu amo você, Josi, obrigado por me fazer um homem melhor. Eu quero ler um texto que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Na verdade, você vai ver comigo aqui nesse texto que são palavras de Davi ao seu filho Salomão. Sendo que o meu pai, né, o pastor Silmar Coelho, talvez alguns de vocês conheçam, ele sempre me falou a minha vida toda esse mesmo conselho. E eu não sabia quando criança que meu pai estava usando palavras de Davi a Salomão quando ele falava isso para mim. Mas olha o que diz aqui, olha: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. E aqui vão as instruções, duas instruções bem práticas que o meu pai mesmo me deu a vida toda. E aí diz assim, olha: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, aí segue para nós os dois conselhos: seja forte e seja homem. Eu vou falar mais uma vez: seja forte e seja homem. Então essa palavra é o que Deus tem falado para mim através da vida do meu pai, a minha vida toda, e eu quero falar um pouquinho com você sobre isso nesse pouco tempo que a gente tem. Eu quero ser bem breve, mas primeira coisa, eu coloquei o título dessa palavra de seja homem. Seja homem. Eu não sei se você está sozinho aí onde você está, mas se você não tem ninguém com você, fale para você mesmo: seja homem. E eu coloquei aqui, na verdade, 4 pontos rapidinhos que eu quero compartilhar com você. Primeiro, número 1, seja homem diante dos seus pais. Eu sei que eu estou falando para alguns filhos aqui. Independente da sua idade, você, se ainda tem o seu pai, a sua mãe, isso é um grande privilégio. Tem muitos jovens talvez nos assistindo, e eu quero te convidar essa tarde a ser homem diante dos seus pais. Não importa aquilo que você fez talvez de errado, talvez você está vivendo uma vida complicada, uma vida errada, uma vida de pecado. A minha vida toda eu sempre vi pastores em pregações e estudos detonarem o filho pródigo, por exemplo. E nós sabemos lá em Lucas 15 de tantas coisas erradas que ele fez, gastou a herança do pai. Eu não quero entrar nessa pregação, eu não quero falar sobre isso, mas nós sabemos que ele pediu a herança com o pai vivo. Naquela época isso era terrível, a mesma coisa de falar para o pai: o meu desejo é que você morresse. E o pai dá, mesmo assim, a parte da herança. Ele vai embora, gasta tudo, perde tudo. Só que tem uma atitude do filho pródigo que eu admiro, gente. Aí você pode falar: pastor, que é isso? Está ficando doido? Não. O filho pródigo, ele foi homem. Ele foi homem diante do seu pai. Olha o que diz em Lucas 15, no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E aí ele toma uma atitude de homem, porque você vê que no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, a ficha caiu, caindo em si, caiu a ficha. Olha que loucura que eu estou fazendo, olha que doideira que a vida que eu me meti. E gente, eu costumo sempre falar que a coisa mais importante que o filho pródigo recuperou foi saber quem ele era. Porque você pode parar, prestar bastante atenção na história, todo o dinheiro que ele perdeu ele não recuperou de volta. Mas quando a ficha caiu no versículo 17, a palavra de Deus diz: caindo em si, a ficha cai, Blim!
E aí ele toma uma atitude quando a ficha cai. Ele é homem, ele fala: olha, eu vou assumir, os trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, eu vou voltar para a casa do meu pai. No versículo 18 nós vemos isso: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Algumas vezes na minha vida, meu irmão, eu tive que ser homem diante dos meus pais. Eu tive que ser homem e chegar para o meu pai, por exemplo: pai, eu pequei, eu errei, me ajuda. Eu lembro quando eu não era ainda homem, eu era um menino, o meu pai me obrigou a terminar um namoro, não porque ele não gostava da minha namorada, mas porque eu não estava sendo um homem, eu estava sendo um moleque. E aí ele falou: você vai lá agora e vai terminar esse namoro, porque você não está sendo um homem, e a menina é uma menina legal, ela não merece isso. E acredite você se quiser, o meu pai me levou de carro para eu terminar o namoro. Eu era um garoto, um moleque, eu não era homem. Eu tive que ter uma atitude de homem e terminar aquele relacionamento. Mas o meu pai muitas vezes me exigiu ser homem com ele. Olha, meu filho, você pode errar, você pode pecar, mas você tem que assumir os seus erros. E Deus falou isso para mim: olha, tem gente que precisa ser homem diante dos seus pais. A segunda coisa que eu queria falar, meu irmão, é: seja homem diante da sua mulher. Seja homem diante da sua esposa. E aí eu te falo uma coisa interessante. Tem um versículo na Bíblia que está em Colossenses capítulo 3, versículo 18, que todo homem gosta. Todo homem fica citando esse versículo: esposas, sede submissas ao seu marido, como convém no Senhor, né? E todo homem, às vezes metido a machão, quer dizer, a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas eu quero te falar uma coisa, homem: você sabia o que é submissão? Você sabe o que é ser submissa? Submissão, uma mulher ser submissa a um homem, é ela estar debaixo de uma missão. E eu sei que isso é muito sério, talvez você vai entender esse versículo como você nunca entendeu antes. Porque, sabe por quê, meu irmão? A sua mulher tem dificuldade talvez em se submeter a você. Não é porque ela é uma mulher ruim, não. É porque você não tem uma missão. Desculpa eu ser tão duro e tão direto, mas se você tiver uma missão, e essa missão for de Deus, a mulher, ela se submete naturalmente, sem nenhum problema. Nós temos um perfeito exemplo aqui na Elan Church. A pastora Renê, ela se submeteu ao chamado do pastor Philip. A pastora Renê, uma mulher americana que largou o seu país, largou seus filhos, largou o seu neto, largou a sua casa, tudo que ela amava e ela tinha lá nos Estados Unidos, largou o seu país, a sua cidadania, para há 20 anos atrás vir para o Brasil. Por que a pastora Renê não tem problema nenhum em se submeter ao pastor Philip? Porque ela não está se submetendo ao homem, pastor Philip, que é falho e tem defeitos. Ela está se submetendo a uma missão que Deus deu ao pastor Philip, que consequentemente também é a missão dela. Então, homem, você precisa ser homem diante da sua mulher. Você precisa pedir a Deus: Deus, qual é a minha missão? O que eu preciso fazer? Para que o Senhor me chamou? Você precisa ser homem, meu irmão. Abraão, por exemplo, ele nunca contou para Sara que Deus pediu Isaac. Você já parou para pensar nisso? E aí, eu falei uma vez isso num congresso de homens em Brasília. Eu falei: olha, tem coisa que você, homem, não pode contar para sua mulher. Tem coisa que você tem que resolver. Tem coisa que você é macho, você tem que tomar atitude, resolver. Não conte para sua mulher o problema, conte para ela só a solução do problema. E aí um cara lá no meio da multidão, tinha umas 1.500 pessoas, tudo homem. Um cara metido a teólogo, né, falou: me diz aonde que está isso na Bíblia, porque eu estava falando, né, que a mulher é um ser mais frágil, a mulher aguenta dor que o homem não aguenta, mas a mulher não aguenta a pressão que o homem aguenta, e eu estava falando, a mulher é frágil, a mulher tem um emocional mais complicado que a gente e tal, o homem não aguenta dor, né, o homem vai tomar um ponto, ele sai correndo, a mulher aguenta dor de parto, mas nessa questão emocional, nessa questão, a mulher é mais frágil e tal, e eu falei isso, e na hora o cara lá no meio da multidão levantou a mão como se fosse fazer uma pergunta e falou: me diz aonde que está isso na Bíblia. Meu irmão, eu gelei.
Na frente de 1.500 homens eu falei, Senhor, e agora? Eu estou falando alguma coisa da carne aqui, tu sabes que eu estou bem intencionado e tal, mas o Espírito Santo me lembrou que Abraão não contou para Sara que Deus pediu Isaac como sacrifício. Porque se você conhece a história, meu irmão, a Sara demorou tanto tempo para ter um filho tão esperado, filho da promessa. Por mais que Sara fosse e foi uma mulher de Deus, se Abraão abrisse a boca para ela, na hora errada, ela como mulher, como um ser mais frágil emocionalmente, ela poderia tentar convencer Abraão de não obedecer a Deus e não entregar Isaac. E eu aprendi isso ao longo da minha vida, que existem coisas que nós como homens temos que resolver. Você pode se aconselhar com alguém, lógico que a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Meu irmão, eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael, que muitas vezes a gente conversa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Filipe, pastor Renato, pastor Alê, tantos amigos que nós temos aqui, pastor Tiago Ormonde, que nós podemos resolver, conversar, aconselhar, falar, pedir instrução. Mas, meu irmão, diante da sua mulher, você tem que ser homem e você tem que resolver. Olha, aconteceu isso, eu não sabia o que fazer, mas olha só como Deus é fiel. Na hora que eu fui dar uma facada em Isaac, apareceu o cordeiro. Deus é bom. Meu irmão, a mulher precisa celebrar o milagre, não participar do problema. Isso é muito importante. Terceiro, seja homem diante dos seus filhos. E aqui eu quero louvar a Deus, não tem como eu falar sobre isso e não louvar a Deus pela vida do meu pai. Meu pai sempre foi muito duro comigo, como também o seu Hugo foi muito duro com o pastor Filipe, e como também o pastor Filipe é muito duro, muitas pessoas podem pensar, com seus filhos. Mas, meu irmão, meu pai sendo homem, sendo duro, me fez um homem. Eu gosto do texto de Gênesis 22, novamente falando de Abraão e Isaac, rapidinho, quando Abraão fala a Bíblia no versículo 6, que Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre o seu filho Isaac. E aí talvez se fosse como hoje, alguns pais Nutelas, né, como a gente viu no vídeo aqui, engraçado, nós rimos, ia falar, não, que isso, a lenha é pesado, vai colocar a lenha sobre o menino, mas meu irmão, a minha vida toda, meu pai foi duro comigo, me dando lenha para carregar, e eu não morri por causa disso. Olha que coisa interessante, Abraão pega a lenha que é pesada e coloca sobre o menino. Só que a palavra de Deus diz em Gênesis 22, versículo 6, que ele pega o fogo e a faca e leva com ele. E assim que meu pai fez, e assim que você é homem diante dos seus filhos, aquilo que queima a criança, aquilo que corta a criança, tem coisa que você não pode dar na mão da criança, que vai machucar, vai queimar, vai cortar. Agora, meu irmão, tem coisa que você precisa colocar peso sobre os seus filhos. Olha, carrega um pouquinho dessa lenha aqui, para você dar valor aonde eu cheguei. Trabalha um pouquinho aqui comigo na empresa para você entender que demorou 30, 40 anos para eu conquistar aonde eu cheguei. Eu estava numa palestra no Intercontinental com o Robert Kiyosaki, um cara fenomenal. E um cara lá no meio da multidão, um empresário levantou a mão e falou, posso pedir um conselho? E o Robert Kiyosaki, um ator famoso, né, do Pai Rico, Pai Pobre, um autor best-seller, ele falou, sim, pode fazer qualquer pergunta. E o cara falou assim, eu estou com um problema, eu tenho uma empresa muito grande, meu filho tem 38 anos e não gosta de trabalhar, e agora eu queria que meu filho assumisse a empresa, e aí ele começou a assumir, eu comecei a perder, está dando errado. E o Robert Kiyosaki falou assim, quanto custa aqui no Brasil para você contratar um administrador, o melhor que você achar? E aquele senhor de cabeça branca, já meio constrangido, falou, talvez uns 40 mil reais por mês, porque tem imposto, tem isso, tem aquilo, eu contrato um cara bom. Aí o Robert Kiyosaki respondeu assim, olha, então eu vou te dar um conselho, preste atenção. Contrate um administrador, pague 40 mil por mês. E contrate o seu filho, pague a ele 40 mil por mês para ele ficar longe da empresa. E ele falou, o que seu filho gosta de fazer? Pegar onda. Ele falou, olha, vai ser mais barato se o teu filho ganhar 40 mil por mês para ficar na praia pegando onda, do que você botar ele dentro da empresa e acabar tudo que você tem. Porque ele tem 38 anos e você já perdeu 38 anos de ser pesado com ele e ensinar ele a ser homem. Aí você imagina um auditório com umas 800 pessoas, todo mundo assim, né, como você está aí assustado. Mas, meu irmão, lute enquanto ainda dá tempo. Ensina o teu filho a valorizar aquilo que Deus tem te dado.
Meu pai sempre foi duro comigo e eu achava que ele estava sendo ruim, mas não, ele estava sendo homem diante dos filhos. Por isso que eu sou quem eu sou hoje, por isso que o Felipe, meu irmão, é empresário, por isso que o Lucas é pastor na Inglaterra, por isso que a Cristina é uma mulher de Deus e lidera o louvor. Todos nós servimos a Deus, mas porque meu pai foi homem, ele foi duro. Eu apanhei, meu irmão, eu fiquei de castigo muitas vezes e não morri por causa disso. E o último lugar, seja homem diante de Deus. Eu quero encerrar com isso, meu irmão. O próprio texto que eu li em 1 Reis, capítulo 2, eu li o primeiro e o segundo versículo, lembra? Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instrução ao seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo 2, agora o versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. E aí agora eu fecho com o versículo 3 de 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Seja homem diante de Deus. Diz assim, olha, obedeça ao Senhor, o seu Deus. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Aí você vê que todo esse versículo está falando sobre obediência. E eu quero terminar nesses últimos 2 minutos que eu ainda tenho, orando por você, dizendo para você, você precisa ser homem diante de Deus. E ser homem diante de Deus não é simplesmente orar, chorar e se arrepender e voltar a fazer as coisas erradas novamente. Ser homem diante de Deus é falar, Senhor, eu pequei e eu vou mudar. Vocês que têm me acompanhado recentemente, vocês sabem que eu perdi já agora 25 quilos na quarentena. E eu não estou aqui para dar moral em ninguém em questão de emagrecimento. Mas eu tive que ser homem diante de Deus e falar, Deus, eu vou mudar, eu preciso mudar. Eu fiz umas orações meio loucas nessa quarentena. Eu falei, Deus, eu nunca me prostituí. Eu nasci na igreja, sou filho de pastor. Quando eu nasci, meus pais já eram pastores, missionários na fronteira do Uruguai, onde eu nasci, lá no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento. Eu nunca tive problema com mulher, eu nunca tive problema com cigarro, eu nunca tive problema com cerveja ou bebida, não sei qual é o gosto disso, mas Deus, eu não consigo vencer a comida. Eu consigo vencer a prostituição, a masturbação, mas eu não consigo vencer a comida, me ajuda. E aí Deus foi duro comigo, meu irmão. O Espírito Santo falou no meu coração, eu não tenho que te ajudar nada, eu já te falei em 2013, quando eu te dei toda a direção e as instruções, lá quando você perdeu 50 quilos há 7 anos atrás, e você recuperou dos 50, 40, e você está me pedindo o quê? Você tem que ser homem, tem que pedalar, tem que correr, tem que fazer dieta, tem que mudar. Por isso, meu irmão, essa mudança radical. Agora, para nunca mais errar, porque tem coisa que Deus não vai falar de novo para nós. Nós é que temos que ser homem diante de Deus e falar, Deus, eu vou mudar, eu vou tomar uma postura. Aquilo que o Senhor me falou lá atrás, o Senhor não vai precisar falar de novo. Então, meu irmão, seja homem diante dos seus filhos, seja homem diante da sua mulher, seja homem diante dos seus pais e seja homem diante de Deus. E como nós acabamos de ler na palavra, tudo o que você fizer será abençoado e bem-sucedido. Deus abençoe você, em nome de Jesus.